Pessoal, é o seguinte, vai ser um bate-papo bem descontraído, não planejei nada, só vou contar a minha história para vocês, como é que eu comecei, o que eu passei, o que eu já vivi, tá? Eu comecei no ramo imobiliário fazem 9 anos mais ou menos, tá? Comecei já na MyBroker Imobiliária, foi a primeira imobiliária que eu trabalhei. Eu trabalhava no ramo de informática, eu fui formado em redes de computadores, pra vocês terem ideia. Não tinha nada a ver, né? Tipo, corretor de imóveis formado em redes de computadores. Só que eu vi que informática era meu hobby. Porque eu gostava de informática, eu achei que aquilo ali era minha profissão, mas não era. Aquilo lá era meu hobby. E eu fiz uma faculdade para isso, comecei a trabalhar com as máquinas e eu vi que eu gostava era de gente. Aí o que eu fiz? Saí, pedi demissão certo dia e falei com o meu chefe, né? Pedi para ele me demitir, na verdade, que eu ia pegar ali um seguro-desemprego e tal. Como eu tinha um bom relacionamento, consegui sair da empresa e fui procurar emprego. Né? Eu não fiquei esperando cavar o seguro-desemprego, não. Primeiro dia, eu saí na sexta-feira, na segunda eu já fui procurar emprego. Abri o jornal, você não tinha outras ferramentas, né? Igual você tem hoje, que é Cato, né? Essas coisas, ferramenta de busca de emprego, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Aí eu procurei emprego no jornal, nos classificados, e tinha uma vaga lá que dizia assim: contrata-se corretor de imóveis, com ou sem experiência. Eu falei, um requisito, eu sou sem experiência, beleza. Nós damos o treinamento para você. E salários de até 6 mil reais. Isso há 9 anos atrás. 6 mil reais era muita coisa para mim. Eu era o cara que estava vindo no ramo de informática ganhando 1.100 por mês. Então falasse que era 6 vezes o que eu ganhava. Isso era, tipo assim, surreal. E não exige experiência. E eles ainda vão me treinar. Eu falei, pô, isso aqui é o paraíso, né? É o paraíso esse emprego. Só que não era bem assim, né? Quando eu cheguei lá, eu percebi que não era lá essas coisas, não era tão as mil maravilhas desse jeito. Mas foi muito interessante, né? Graças a Deus eu achei esse anúncio. Quem me recebeu lá na imobiliária foi o Ronaldo Dantas. O Ronaldo Dantas é meu sócio hoje, né? Aqui na MyBroker. É meu mestre, meu mentor, e ele que é a grande mente que tem nos ajudado aqui. A grande mente, na verdade, é Deus, né? Mas o Ronaldo é o cara que tem sido usado aí para me abençoar. E entrei na MyBroker, comecei a trabalhar. No começo, eu não fui bem sucedida, porque às vezes vocês veem a gente hoje, você tem uma noção que eu sou alguma coisa, né? E vocês imaginam, pô, será que o Ricardo já passou por isso, isso e isso? Eu passei. Eu demorei 7 meses para fazer, um pouco mais de 7 meses para fazer minha primeira venda. E tem um detalhe muito engraçado, essa venda, ela foi feita, eu vendi para o meu pai de sangue e para o meu pai espiritual da igreja, né? Tipo, um irmão lá da igreja. E vendi para os dois. E o meu pai de sangue ainda fez um distrato. Ele não ficou com a unidade que eu vendi para ele. Agora você imagina, 7 meses para fazer a primeira venda acontece, é esse tipo de venda. Eu fiquei mais 7 meses para fazer a segunda, tá? Então, fui muito mal sucedido no começo da profissão. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o que a maioria das pessoas faz. Eu comecei a terceirizar a culpa. Não, a culpa é do mercado, a culpa é do gerente, a culpa é da imobiliária, a culpa é da família, a culpa é de Deus, né? Aí, o que eu fiz? Saí da imobiliária. Pô, seu problema é imobiliária. O problema não é comigo, então vou vazar. Eu vou procurar um lugar onde eu possa vender. E saí para a imobiliária e me deparei com um mercado onde, primeiro que eu via discrepância, né? O quanto eu aprendia lá na MyBroker, o quanto eles investiam em ensinamentos. Quando eu fui para outro lugar, eu fiquei totalmente perdido. Lá eu já estava cambaleando, né, por problemas meus, mas eu vi que tinha um apoio. Quando eu fui para o mercado, eu vi que esse apoio não existia tanto assim, que não era o que eu tinha lá. Mas isso fez bem para mim, né? Porque eu aprendi a lidar com essa situação. E comecei a me desenvolver. Fui trabalhar com loteamento. E lá no loteamento, essa parte é engraçada, tinha uma situação que era o seguinte: existia o sonho do caixa único. O que era o caixa único? Os caras sempre falavam, Ricardo, vai sair o loteamento e lá é caixa único e tal. E o histórico desses loteamentos é que quando lançavam, cada corretor ganhava, tipo assim, em uma semana, o suficiente para comprar um carro zero, entendeu? E eu, pô, cara que não tava ganhando nada. Se eu fosse dividir por mês o que eu ganhei com aquelas vendas, eu ganhei 1.000 por mês, ganhei menos do que quando eu trabalhava com informática, pra você ter uma ideia. E fui lá com a esperança desse caixa único. Fiquei trabalhando outras coisas, com aquela expectativa. Um dia vai sair esse loteamento, vai ganhar dinheiro, loteamento, ganhar dinheiro. Até que lançou o bendito do loteamento.
Resumindo, cheguei lá no loteamento, era no meio da terra, tá? Ainda ali no Goiânia Parque Sul, tá? Aparecida de Goiânia. Eu lembro que nessa época, quem eram meus companheiros lá, muitas vezes eu chegava cedo para montar a barraca, eu tinha que armar a barraca, era na terra mesmo, tipo assim, era um pasto do lado. Inclusive, muitos dias as minhas visitas eram as colegas vaquinhas que estavam ali e elas não compravam imóvel, né? Pô, infelizmente, né? Elas não compravam imóveis, mas eram minha companhia ali por muitos dias, né? Gastei muito tempo andando no meio daquele loteamento ali, orando, conversando com Deus. E o que aconteceu lá no loteamento? Começou a pingar dinheiro, porque tinha caixa único. O que é o caixa único? Você sabe o que é o caixa único? O caixa único é o seguinte: pega tudo que todo mundo está vendendo e divide a comissão entre todos, igualmente. Ou seja, o cara que vendeu 10 vai ganhar o mesmo tanto do cara que vendeu 1, porque vai dividir igualmente entre todos, porque é um caixa único. A expectativa era de que o loteamento vendesse muito rápido, então era interessante ter um caixa único. O problema é que os caras começaram a vender e eu continuei não vendendo. E isso, no primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, não tá tão bem. Mas depois, meu querido, que você tá vendendo, você tá vendo que você tá prosperando, você tá efetivando vendas e tem outro cara ganhando dinheiro seu sem produzir nada. Então eu tava produzindo zero, tipo assim, vendia pouquíssimo, vendia um lote a cada 2, 3 meses. Os caras vendiam alguns lotes por mês. Então assim, foi chegando a um momento que os caras ficaram frustrados, né? E o que aconteceu nesse meio do caminho aqui? Eu fiquei revoltado, eu não estava feliz com essa situação, eu não queria viver isso, né? Ninguém quer depender só dos outros e ganhar dinheiro sem ser reconhecido, né? Pode ser que você queira isso por um momento, mas depois isso te machuca, né? Você quer produzir, todo mundo tem esse desejo de avançar, de crescer, de evoluir, e eu tinha esse desejo. Aí o que aconteceu? Eu procurei um coach. Não era muito comum na época, tá? Tipo, hoje é muito comum se falar de coach, ficou um termo até banalizado. Só que na época, coach era novidade. Tô falando de, tipo, 7, 8 anos atrás, entendeu? Então era algo raro, não existia tanto assim, não tinha tanto contato e eu falei, vou contratar um coach, tô vendo gente ter resultado com isso. Contratei o cara para ser o meu coach e me ensinar. E nas primeiras reuniões, esse cara começou a me fazer perguntas a respeito de quais eram os meus objetivos. E eu fui perceber que eu não tinha objetivos. Por incrível que pareça, eu trabalhava simplesmente assim, eu estou indo para vender. Mas por que eu estou indo para vender? Quais são os meus objetivos? Tipo assim, era só pagar a conta, subsistir. E eu vi que isso não era o suficiente para me fazer avançar. Então, quando ele me fez essa pergunta, eu buguei. Eu falei, pô, como assim? Eu não sei nem meus objetivos. Então, comecei a fazer objetivos. Falei, eu quero viajar para tal lugar. Ele começou a perguntar meus sonhos. Quais são seus sonhos, cara? Eu não sabia nem que eram os meus sonhos, pra você ter uma ideia. Talvez você não saiba, você está me ouvindo agora. Eu comecei a pensar, pô, qual é o meu sonho? Queria viajar para Disney, queria fazer isso. Nem era Disney, era Miami. Queria viajar para Miami, queria um carro assim, queria tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E comecei a pensar sobre os meus sonhos. Aí quando eu comecei a pensar sobre os meus sonhos, ele falou, beleza, agora você já sabe os seus sonhos, vamos colocar preço nisso. Aí coloquei preço de carro, coloquei preço de viagem, comecei a orçar as coisas para entender quanto era que valia isso, porque às vezes você sonha com coisas que você não sabe nem quanto que ela custa efetivamente. Depois que eu entendi quanto que custava, aí a gente sentou e falou, Ricardo, agora bora traçar um plano para você alcançar esse valor que você precisa, esses valores. E na hora que ele falou isso, eu comecei a pensar, o que eu preciso fazer para vender 2 lotes por mês, 3 lotes por mês? E comecei a definir metas para mim. E o engraçado foi que eu defini uma meta bem ousada. Eu defini uma meta de que eu queria vender 10 lotes por mês. E nem o melhor corretor lá tinha vendido 10. Aí eu fui ousado, hein? Falei, eu quero vender 10. E coloquei uma meta, comecei a ler vários livros. Uma das perguntas que ele fez, ele falou, tipo, Ricardo, o que você pode fazer para ser um melhor vendedor? Aí eu pensei e tal, ler livros sobre vendas. E comecei a ler livros sobre vendas. Comecei a ler. E devorei livros sobre vendas, palestras, comecei a digerir tudo isso. Aí o que você precisa mais fazer, Ricardo? Eu preciso fazer mais contatos, preciso visitar empresas. Comecei a fazer, comecei a ir atrás, comecei a desenvolver. Coloquei a minha meta. Naquele mês que eu coloquei a minha meta, aconteceu algo muito engraçado. O que aconteceu? Eles ficaram o pau da vida. Pô, o Ricardo não tá vendendo,
Nem era tipo o Ricardo. Tinha gente que vendia muito e outros vendiam pouco, mas eu acho que o maior incômodo era eu mesmo. Aí eles falaram, não, acaba esse caixa único, não é pra existir isso. Aí cancelou o caixa único, bem na hora que eu tinha definido a minha meta dos 10. E sabe o que aconteceu? Pô, vendi 8 lotes no mês. Aí os caras ficou puto da vida que eles falaram. Cara, o Ricardo esperou, eu tava guardando esses clientes pra na hora que acabasse o caixa único, ele fizesse essas vendas. Mas não foi isso, não foi planejado. Se vocês estiverem me assistindo aí hoje, meu querido, não foi planejado. Só aconteceu, foi desse jeito. Aí fiz as vendas, né? Fiz as vendas e dali pra frente foi só alegria. Comecei a vender, entendi a mecânica da coisa. No fim das contas, fiquei ali trabalhando praticamente 2 anos no loteamento. Fiquei em segundo lugar, né? Como assim, esbarrando no primeiro lugar, que era uma corretora, Tamara, muito experiente, foi minha professora. E aí fiquei em segundo lugar ali nas vendas, vendi muitos lotes. Agora, engraçado, eu perdi o valor. Eu acho que foi 56 lotes que eu vendi no loteamento, mas foi muito bom. Foi um período interessante. Fiz minha viagem para Miami, a Vanessa estava grávida, fui lá fazer enxoval do bebê. Ninguém da minha família tinha viajado para o exterior, então comecei a viver isso, né? Só que aí o que aconteceu, meu querido? Eu peguei esse dinheiro e fiz o que a maioria dos corretores fazem. Eu fui para Miami e gastei tudo. Eu fiquei 15 dias lá. Só que quando eu voltei, o que aconteceu? Eu pensei, não, vou voltar e vou continuar no mesmo ritmo ascendente. Só que quando você para durante 15 dias off, cara, você perde a noção do seu trabalho, você perde a sequência do que você estava fazendo, a sequência das vendas, a sequência dos relacionamentos. E eu perdi. O que aconteceu? De um corretor super bem sucedido, iniciante, eu quebrei. Aí me ferrei completamente. Aí não tinha dinheiro, comecei a dever, virou uma bola de neve e aquilo ali foi me consumindo. Chegou um determinado momento ali da minha trajetória. Detalhe, quando tudo isso aconteceu, que eu fui lá para Miami, eu aprendi, comecei a observar o que eles faziam lá. Isso foi importante, isso foi extremamente importante. Se não tivesse acontecido essa maluquice de Miami, isso não tinha acontecido. Eu comecei a observar como os corretores de lá trabalhavam. E eles faziam vídeos, cara. Eles tinham YouTube já. Aqui não tinha isso, não tinha ninguém fazendo. E eles faziam lá, e muito bem. E eles investiam muito na imagem. Sabe o que era interessante lá? Quando você andava ali nas ruas de Miami, os arranha-céus, tipo, aqui em Goiânia ou na sua cidade aí tem outdoor e tem um empreendimento, né? Tem um apartamento lá no outdoor. Lá em Miami, o outdoor tinha a cara do corretor. Tinha a cara do corretor no outdoor. Eu falei, cara, isso é chocante. Ou seja, os caras investem na imagem pessoal deles. Eles investem na imagem pessoal. Lá, corretor era o cara. Eu estava acostumado a trabalhar em loteamento, gente. A gente tinha a impressão que tinha-se de corretor era muito ruim. Eu andava num carro muito ferrado, carro sujo, carregando barraca, carregando cadeira, mesa. Então eu tinha uma visão deturpada. Não quis fazer isso seja um problema. Foi a época que eu ganhei dinheiro demais. E aquilo ali é muito bom. Só que a visão minha de corretor, ela não estava legal. E lá eu aprendi isso e eu comecei a desenvolver vídeos por causa disso. Porque eu vi lá fazendo. Comprei um equipamento, comprei uma câmera e tal, trouxe pra cá, comecei a desenvolver os primeiros vídeos. Aí nasceu o canal Ricardo Martins. No começo não tinha muitas visualizações. Tinha lá 100, aí 99 tinha sido minha, que eu ficava repetindo F5 sem parar. Eu criei várias contas, eu tenho assim, sei lá, umas 10 contas do YouTube, onde eu ficava comentando nos vídeos com aquelas 10 contas, para parecer que tinha volume. Eu fazia isso, e eu pegava os vídeos no início. A minha intenção não era que os vídeos fossem uma ferramenta de prospecção. Na verdade, ele era uma ferramenta à disposição. Eu atendia o cliente e mandava o vídeo para o cliente acessar, entendeu? Eu não esperava que eu via clientes pelos vídeos. Na verdade, era o contrário. Eu captava clientes de outros meios e mandava o vídeo para eles conhecerem os imóveis. Só que aí depois a coisa começou a ficar mais interessante, eu fui ficando melhor, fui praticando, meus vídeos primeiros eram péssimos, muito ruins, só que depois eu fui ficando bom, fui melhorando. Hoje eu consigo fazer até uma voz diferente. Fui desenvolvendo técnicas, né? Para desenvolver os vídeos, foram vários. Hoje eu contabilizo assim, eu não consigo contabilizar exatamente, mas são mais de 1000 vídeos produzidos, né? Só no canal são mais de 500.
fora os do canal, que são muito mais. Então, assim, milhares de vídeos eu já produzi. E isso me trouxe uma experiência muito grande, isso me fez aprender muita coisa, me fez entender o que o cliente gosta dentro do vídeo. Eu sempre peguei feedback dos clientes, né? O pessoal ia falando, Ricardo, o vídeo assim tá bom, assim tá chato, para de aparecer, para de falar, faz isso, faz aquilo. E eu fui mudando de acordo com o feedback das pessoas. Então é extremamente importante que você faça isso. Você precisa estar atento ao que o seu cliente está falando, o que ele quer receber, o que ele quer ouvir, tá? Não é o que você gosta. Eu tinha muito isso. Tinha o que eu gostava, o que era estético para mim, o que era interessante para mim. Só que o seu cliente, ele pensa diferente. E você tem que começar a ter o coração humilde para ouvir esse cara, para ouvir o que eles têm a dizer, ouvir as críticas. Eu sempre ouvi muito bem as críticas. Então, assim, elas me fizeram chegar onde eu cheguei, elas me fizeram crescer. E começou a crescer o canal. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tive um convite, né? A MyBroker, Ronaldo Dantas, liga para mim. Ricardo, bora trabalhar juntos novamente? Vem aqui para a Academia de Vendas. Fui para a Academia de Vendas. Ele me fez o convite, mas eu não aceitei. Mas eu aceitei ir para a academia. Fui lá na academia, fiquei impactado mais uma vez. Treinamento top, incrível, todo mundo dentro de uma sala, aquela energia. Já não era a mesma MyBroker que eu tinha saído, porque a MyBroker que eu saí tinha 12, 15 corretores. Era no início, era o embrião da MyBroker. Agora já tinha 60 corretores. Era um ambiente diferente, estava tudo diferente, estava tudo maior. A estrutura estava maior, a pegada da empresa já era outra. Desculpa. Então, assim, eu falei, cara, agora eu já tenho uma bagagem, já sei fazer, estou entrando num patamar diferente. Fui convidado para a MyBroker já numa posição diferente. Falar, Ricardo, tô vendo que você está prosperando aí no mercado. Desculpa, eu pulei uma parte. Recapitulo aqui. Antes de voltar para o MyBroker, eu comecei a fazer os vídeos, começou a dar certo, eu me tornei muito bom em venda, tá? Eu comecei a vender bastante, não porque eu era bom de fechamento, mas que eu tinha muitos clientes. E comecei a fazer muita parceria de mercado. Então, vendi muitos apartamentos mesmo. Entrei para o ramo de apartamentos populares, não era imóvel de alto padrão, era imóvel popular, médio para baixo. Comecei a vender pra caramba. Foi nessa hora aí que o Ronaldo me chamou, tá? Ele me chamou e eu aceitei. E quando eu aceitei, que eu cheguei na MyBroker, que estava tudo diferente, estava tudo cheio na academia de vendas e tal, aí foi a ascendente. Aqui foi a ascendente. Eu vim com 3 mil e poucos inscritos no canal, dali pra cá já são 115. A subida foi muito rápida, porque a MyBroker me permitiu fazer isso. Ela me deu acervo. Quando eu trabalhava sozinho, eu tinha uma dificuldade. Nem era sozinho, eu tinha parceiros, né? Eu trabalhei a maior parte do tempo com o Flávio. Flávio, nós tínhamos uma empresa que chamava Amigo Corretor. Ele era meu amigo corretor, eu era amigo corretor dele. E a gente fazia os vídeos, mas só que é aquela situação. Você bate o escanteio e corre para cabecear. Isso é muito ruim. Você deve estar vivendo isso em algum momento aí. Tem muita coisa para fazer. Então, dentro da MyBroker, dentro da estrutura da MyBroker, eu tive um pouco mais de liberdade, porque tinha gente que marcava o gol para mim, tinha outro que defendia, tinha outro que fazia isso, fazia aquilo. Então, eu pude me dedicar mais ao que eu era bom, que era produzir material, produzir conteúdo e entender a cabeça do cliente. E eu investi tempo nisso, eu investi energia nisso e começou a crescer, né? Aí o nosso canal cresceu bastante. Se tornou por muito tempo o maior canal de exposição imobiliária do Brasil no YouTube, né? O Instagram nosso, comecei a investir tem pouco tempo, mas já está muito grande, já está com um volume bem interessante. Comecei a me tornar conhecido, fui palestrar no Conecta Imob. Foi muito bom, a gente cresceu, a empresa cresceu. Desde que eu entrei dessa época, a empresa cresceu mais de 300%, quase 400%. Então assim, 400% não, cresceu 900%. 900% de crescimento que a empresa teve. Você imagina, como é que é isso? Como é que é essa quantidade de crescimento? Foi o que a MyBroker cresceu nesses últimos anos aí. E foi uma bênção, cara. Foi assim, a gente experimentou muita coisa bacana. Suamos pra caramba também, investi demais, investi muito. Todo o dinheiro que sobrava a gente pegava e reinvestia, não gastamos, não saímos comprando as coisas. A gente tá começando a desfrutar de muita coisa agora. A gente veio plantando, sobrava dinheiro, a gente plantava, plantava. A gente vendeu os próprios bens nossos sócios, a gente vendeu casas, a gente vendeu as coisas que a gente tinha e colocou na empresa, porque isso deu uma alavancada no negócio.
e a gente começou a crescer demais e hoje a gente chegou aqui no patamar de nós estamos ali brigando pelo primeiro lugar da maior imobiliária de Goiânia, já estamos no Brasil, já está capilarizado. Então foi mais ou menos essa a minha trajetória, tá? No meio disso aí, eu não contei, mas eu vendi pão de mel na época do loteamento para ajudar nas contas, porque estava baixo no começo. Eu fiz crochê, fiz miçanguinha com a Vanessa para vender na feira, fazia pão de mel, já cheguei a fazer faxina, fiz Uber por um bom tempo. Então assim, fiz muita coisa no meio desse caminho aí para segurar a barra, né? Sempre tentando dar meu jeito. Mas aprendi muito no decorrer dessa caminhada e hoje eu posso te dizer que eu tenho uma bagagem muito interessante a respeito de produção de vídeos, a respeito de desejo no cliente. Eu tenho uma facilidade para criar desejo no cliente, né? Então, assim, acabei me tornando um corretor magnético, né? As pessoas hoje, se você me acompanhar lá no TikTok, no YouTube, tem vídeos meus onde as pessoas falam assim, nossa, meu sonho é comprar um imóvel com você. Agora você imagina, que surreal isso. Tipo assim, o cliente falar para você assim, cara, meu sonho é comprar um imóvel com você. Hoje eu fui fazer um vídeo à tarde na casa do cliente, o cliente tirou selfie comigo, tirou selfie com ele, o filho dele, tinha lanche para mim. Nossa, Ricardo, que honra você estar aqui na minha casa. Você acredita? Aconteceu isso, gente. Fez um lanchinho lá pra mim, bombonzinho. Caramba, fiquei chocado. Foi bom demais. Fiquei muito feliz, muito feliz. Então, assim, isso foi um pouquinho da minha trajetória. E no decorrer desses dias aí, eu vou passar mais detalhes de como eu alcancei isso, do que eu fiz para chegar nisso, como é que foi esse processo. Eu vou passar isso para vocês nesses próximos dias. Quem tá no Telegram e já no grupo do Telegram, cara, todos os dias eu tô colocando conteúdo, não tô? Se você tá no grupo do Telegram, comenta aqui, por favor. Deixa um comentário aí, deixa no Instagram, compartilha esse vídeo em algum lugar. Eu vou colocar ele no YouTube, acho que não sei se vai pro IGTV também. Mas enfim, vou colocar o vídeo, compartilha, marca outras pessoas que eu quero ajudar. Se eu puder encurtar o espaço de tempo entre você ser um corretor iniciante e um corretor bem-sucedido, se eu puder encurtar esse período, eu vou te ajudar. Por quê? Porque foi o que eu fiz, só que eu fiz em 9 anos. Eu quero encurtar esse período para você, porque eu já passei por muitas coisas que eu posso te ajudar agora. Eu sei alguns macetes aqui no meio do caminho e eu quero cooperar com você, tá? E futuramente, quem sabe, a gente ser sócio, né? A gente ser parceiro aqui, quem sabe, hein? Chegou o TikTok, né? É porque o TikTok é tão recente que ainda é muito surreal, né? Eu entrei no TikTok há 3 meses atrás. E acabei estourando no TikTok, me tornei o corretor mais conhecido do TikTok. Tinha sido do YouTube, agora do TikTok. Então, assim, é uma ferramenta poderosíssima, gera muito engajamento, muito engajamento. O TikTok gera sem pôr 1 centavo, eu não ponho 1 centavo no TikTok. E ele é incrível. É algo que eu vou ensinar para vocês também aí, espero trocar uma ideia com vocês sobre isso em breve. E é isso, um pouquinho da minha história. E hoje estou feliz, temos 8 lojas aqui em Goiânia e mais outras 3 fora de Goiânia. Esse mês a gente fez um VGV, meio de pandemia, galera. Pandemia, certo? A gente bateu o recorde da empresa, de todos os anos. A gente bateu o recorde esse mês. Agora você imagina, que surreal isso. Olha só, tem gente comprando, cara. Tem gente comprando. Enfim, isso é conversa para outro vídeo. Obrigado por você ter me ouvido até aqui. Espero que você tenha... Será quem ficou aqui até o final, hein? Quem ficou até o final, coloca aí. Eu fiquei, só para eu saber se você ficou até o final mesmo. Vamos ver quantos foram guerreiros de ouvir até o final. Que Deus te abençoe muito. Espero que você esteja gostando do conteúdo do material. Estou aqui para servir vocês. Tamo junto, meu querido. Tchau, tchau.